Este é um guia ilustrado de 20 plantas medicinais comuns em campos, florestas, trilhas e margem de estradas. Descreve os ambientes naturais de um horto florestal, com dicas da vida ao ar livre e prática com as plantas medicinais. O livro serve para preservar as plantas ao nosso redor, contendo uma leitura de histórias e conhecimentos da vida mateira e de acampamento. O conteúdo tem ênfase na botânica e nas florestas, com dicas e recomendações no preparo dos vegetais. A leitura conduz para coletar e preparar as plantas e a importância da identificação e uso preventivo de plantas medicinais para a saúde. Salve indiada, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Seco e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente está reunido aqui nas ruínas do Recanto Extremo, no local onde a gente tinha a nossa cabana. Hoje em dia não tem mais, né? A gente desmontou. Quem quiser ver como é que foi esse processo aí, procura nos vídeos mais antigos do canal aí. A gente mostrou aí o processo de desmontagem do restante, né, das estruturas que tinham aqui no Recanto. O motivo da nossa reunião hoje é o nosso acampamento mensal da equipe, onde é com muito prazer que eu vou trazer para vocês em primeira mão o livro do nosso amigo Tiago, né, Dr. Tiago, ou para os íntimos Tiago Floresta. Um livro que começou aqui, a ideia, né, o piloto do livro, o start foi aqui numa reunião da equipe aqui nesse local, né, onde o Tiago fez uma palestra para nós de plantas medicinais e a partir dali ele começou a trabalhar na ideia de escrever um livro e o livro está sendo lançado, né, então a galera da equipe vai ter o privilégio de ver em primeira mão aqui antes do lançamento oficial, tá? Eu não sei exatamente quando esse vídeo vai estar indo para o ar, né, mas o lançamento do livro ocorre no dia 13 de novembro, na Feira do Livro de Pelotas. Então, se não tiver ocorrido ainda, fica o convite para todos comparecerem lá, né, prestigiar o Tiago, adquirir um livro, né, e pegar já o autógrafo do nosso querido Dr. Tiago Floresta. Tá, gurizada? Então, conforme o acampamento vai acontecendo, eu vou mostrando para vocês. Amanhã nós vamos fazer uma trilha de interpretação ambiental guiada pelo Tiago, né, onde ele vai mostrar para a gente as plantas que estão catalogadas no livro. Daqui a pouco a gente até prepara alguma coisa, né, com alguma dessas ervas aí. Mas eu vou mostrar o livro depois em detalhes para vocês. Vou conversar um pouco com o Tiago para ele falar desse projeto. Beleza? Acompanhem nosso acampamento e isso embora pro mato.
Então, gurizada, como eu havia dito no início do vídeo, eu vou conversar um pouco com o Thiago Floresta, né? O Dr. Thiago, sobre este livro aqui, escrito por ele, Plantas Medicinais do Horto da Universidade, um manual com aspectos da vida ao ar livre e plantas para a saúde. É mais uma literatura nacional que chega para nossas atividades mateiras. Tá? Então, Thiago, fala pra galera como é que surgiu a ideia para escrever esse livro. Tá, a ideia começou assim, eu já tenho alguma experiência com plantas medicinais, né, de uso, vamos falar assim, na rotina da família, né, na cultura da família. E aqui nas atividades do grupo, a gente começou a ter algumas empecilhos. Por exemplo, alguém estava mal de estômago, alguém machucou a coxa. E assim começou a se usar de maneira informal as plantas medicinais nas atividades, né? Na introdução do livro a gente fala um pouco assim, um pouco dessas experiências, como é que surgiu a ideia, como é que ela foi se desenvolvendo, né? E tive um grande convite na época para fazer uma palestra sobre plantas nativas alimentícias e algumas medicinais, no primeira edição do Moidu. Aí ali eu fiz uma primeira revisão mais aprofundada mesmo sobre o uso de plantas medicinais, né? Mas antes disso, tu já tinha feito uma palestra pro pessoal aqui, no encerramento das atividades, né? Isso. Foi no aniversário de primeiro ano do Recanto. Isso, exatamente. Ali a gente fez uma atividade coletei as plantas ao redor, né? E a gente fez uma instrução para comemorar mais uma das, vamos chamar de umas oficinas, né? Entre nossos integrantes da equipe. Ali já foi um primeiro embrião mesmo, né? Ali foi o primeiro embrião. Aí depois fiz essa revisão mais aprofundada do Moidu da edição 1. Ali já se fez, por exemplo, uma revisão bibliográfica mais complexa, né? Para estar escrevendo material bibliográfico, né? E ao longo desse ano que passou entre o Moidu 1 e 2, eu fui juntando algum material, né? Algum artigo, conheci alguma outra planta. E aí veio a edição do Moidu 2, e aí neste momento eu montei uma trilha interpretativa sobre as plantas medicinais existentes lá no local da realização do Moidu, né? Ali se teve mais, vamos chamar, um avanço na revisão das bibliografias, né, Otávio? E ali eu já vi que, pô, cara, eu acho que é possível escrever um livro de campo para mochileiros e população em geral que tem interesse em plantas medicinais para prevenção em saúde, né? Prevenção e tratamento preventivo em saúde. E nesse momento eu comecei a escrever. Eu vim do Moidu 2, né? E praticamente todos os tempos que eu tinha no inverno de 2024, agora eu fui montando o livro, né? E agora a gente vai estar lançando ele na Feira do Livro de Pelotas, né? Não sei se a data já vai estar pegando vídeo, mas vai ser no dia 13 de novembro, às 6 horas da tarde, na Feira do Livro de Pelotas. E agora a gente tem um livro com 20 plantas, que tem aqui nas nossas áreas de acampamento do horto da universidade, para a gente estar usando ela nas nossas atividades mateiras, né? Tá, e além das plantas que tu catalogou, o que mais o livro traz pro pessoal? Então, cara, o livro está estruturado assim, ó. Ele é um livro de 136 páginas, tá? Ele é um livro ilustrado, tem bastante ilustrações, que eu vou mostrar agora para vocês. E ele tem uma estrutura assim, ó. A primeira parte do livro é uma parte mais, que a gente pode falar de um texto mais visado pro grupo dos naturalistas, que é o pessoal que escrevia de uma maneira menos cientificamente exigente sobre como é que era a natureza, como é que eram as doenças, como é que era a geografia. E a gente chama isso uma escrita naturalista, né? E a introdução dele é uma história mais ou menos baseada na importância das plantas para o homem, como que surgiu a ideia do livro, algum desses causos que levaram a aumentar a revisão bibliográfica sobre as plantas medicinais, né? Entra numa parte de explicar como que é os ambientes que a gente encontra aqui no horto, e nesses ambientes onde vão estar algumas das plantas, né? E depois a gente entra na estrutura do livro da leitura, que é mais, vamos chamar de um pouco cientificamente mais aprofundada, né? Aí já começa a ser um material mais referenciado, com outras referências sobre plantas medicinais, indicações de saúde. E dentro que nós podemos chamar no livro de práticas com plantas medicinais, aí se divide, né?
importância da identificação das plantas, né? Existem muitas plantas que são do mesmo grupo botânico, mas são plantas diferentes, né? São espécies diferentes e usos completamente diferentes, né? Com plantas que são semelhantes, né? Aí um pouco de dicas de como coletar essas plantas medicinais na natureza para a gente não causar impacto ambiental, né? Evitando ao máximo impacto ambiental. Como preparar essas plantas para a gente estar, por exemplo, secando, armazenando, lavando. E também um foco muito grande no tipo de estrutura do vegetal que a gente vai estar usando. Por exemplo, como é que tu vai fazer o beneficiamento e o manejo das raízes, das folhas, de partes mais moles como as flores, né? E aí entra em algo que conciliando muito com a função do acampamento e das nossas atividades e do preparo dos chás, que é um pouco falando sobre como preparar uma fogueira, tipo de fogueira e algumas dicas de como a gente coletar uma lenha, preparar o fogo para preparar um chá, né? Preparando umas dicas para preparar um fogo básico, pequeno, para preparar um chá mesmo numa vivência, por exemplo, de uma tarde, né? Depois vem um subcapítulo que é sobre as recomendações e precauções nos usos das plantas, porque é muito importante a gente entender que é um vegetal que está ao nosso redor, mas ao mesmo tempo que é um vegetal que a gente vai estar tendo acesso para ele, ele é um medicamento, né? Ele é uma planta que pode ter os seus efeitos tóxicos conforme o uso, né? É o que um cientista, filósofo bem antigo falava, que veneno é questão de dose, né? Que se chamava Paracelsus, o nome desse filósofo. Então a gente tem que imaginar que tu tem dias de tomar chá, tu tem quantidades, né? E esse conhecimento das receitas eu tentei trazer tudo baseado em outras referências bibliográficas, né? Baseado em material, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria, da Faculdade de Medicina da USP, do material da Emater, de material um pouco mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, sobre plantas medicinais. Aí a gente entra numa parte que vai falar de horários para as plantas medicinais, que é um grande conhecimento que eu aprendi fazendo a revisão bibliográfica desse livro, né? A gente tem horários mais adequados para tomar um chá conforme o tipo de tratamento que tu está buscando aquela cura, né? Aquela melhoria na saúde. E vem também o tipo de uso das plantas medicinais. A gente fala muito assim, vou usar uma planta medicinal, vou tomar um chá. Mas existe, por exemplo, 3 tipos de preparar o chá, né? Que é a água fervente sobre o vegetal, ferver o vegetal, ou deixar esse vegetal somente imerso em água durante algumas horas, até 24 horas mais ou menos. Só disso a gente tem 3 tipos de preparar o chá, né? E aí tem outros tipos, como por exemplo fazer xarope, fazer tinturas, compressas, emplastos, né? Aí são os tipos de uso das plantas medicinais, está tudo explicado aqui, como que a pessoa tem que preparar cada um deles, né? Aí a gente entra, Otávio, numa parte que é onde está mesmo o grosso do livro, que é a parte da onde essa grande introdução é mais focado, assim, as expressões, os exemplos para a vida mais mateira, né? Fala também de qualidade de saúde, tabelas de onde a gente encontra os alimentos mais saudáveis e mais leves para nós levar numa mochila, numa atividade outdoor, né? Uma atividade ao ar livre. E aí depois dessa introdução zona a gente entra numa parte mais técnica, aonde seria para não precisa necessariamente ser uma pessoa que gosta de acampar e viver fazendo as trilhas para estar usando o livro. A gente entra no que eu estou chamando das fichas das plantas medicinais, onde tem a ficha de 20 plantas medicinais, que são praticamente as plantas mais comuns que a gente tem aqui pelo horto, né? E essas plantas, ela é baseada no uso do livro para, como por exemplo, um manual de campo que tu sai para fazer as trilhas, encontra os ambientes que estão descritos no horto, e nesses ambientes tu tem X plantas que estão presentes naquele ambiente. Então, pensando assim numa atividade de vivência, é como se a pessoa saísse para fazer uma coleta de alguma... Identificação e coleta. Identificação e coleta, né? Vai fazer uma trilha e sai para coletar as suas plantas que têm mais interesse, ou aquela que ela está procurando específico, né? Conforme está recomendado aqui, né? Aí a gente tem 20 plantas. Posso falar o nome das plantas? Eu acho que vamos fazer um suspense e vamos deixar a galera adquirir o livro. É verdade. Né? Algumas, galera, nós vamos fazer uma trilha agora, algumas nós vamos mostrar para vocês, tá? Em loco, mas quem quiser conhecer toda a relação das ervas que tem descritas no livro do Thiago aqui,
vamos lá, né? Vamos chegar junto e vamos adquirir. Afinal, como eu disse, é mais uma literatura que vem engrandecer as nossas atividades mateiras no Brasil. E eu queria fazer um adendo no teu comentário, Otávio. Que, por exemplo, aqui a gente tem 20 plantas, mas eu já tenho anotado quase 56, que eu tenho quase certeza que a maioria delas tem aqui no horto, ou a grande parte eu tenho certeza que tem, que se esse volume, que seria o nosso volume 1, ter aquele rendimento econômico, de esforço, de retorno ao trabalho dedicado no livro, nós já vamos começar daqui a um mês a escrever o volume 2. Né? Beleza. Né? Então assim, ó, aí para explicar um pouco mais, essas fichas, elas são baseadas num padrão de todas as plantas. A gente vai ter o nome científico, popular científico da planta, né? Chamar a atenção que é muito importante o nome científico das plantas, principalmente as comestíveis e as medicinais, né? Para a gente identificar. Aí vem uma descrição botânica superficial da planta, né? Para a gente ter uma ideia de identificá-la a campo. O ambiente onde essa planta vive, né? As propriedades medicinais que ela pode estar agindo no organismo, as partes usadas, tipo de preparo da planta e a parte muito importante do livro, que é as formas de uso, que é essa parte que eu tentei buscar na maioria das espécies, referenciada em outros autores que já citaram o uso dessa planta e algumas delas até já determinadas pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, já existem algumas plantas medicinais, né, da nosso cotidiano de vida, que elas já estão sendo usadas dentro do Sistema Único de Saúde do SUS. Né? Então ali a gente já tem algumas plantas que já têm essas receitas mais, vamos chamar de, tecnicamente assim, comprovadas, né, dentro do mundo da saúde. E aí vem as receitas, usar 2 folhas de folha seca em 150 ml de água, 25 gramas para 1 litro de água, e aí conforme o tipo de uso, conforme o tipo de uso dessa planta medicinal, tu vai ter o tipo de preparo do chá. Beleza. Né? E aí, para a gente não ficar somente no mundo das letras, o livro ele é todo ilustrado. Né? Ele tem 32 páginas ilustradas, onde a gente pode chamar aqui, que é as pranchas de identificação da planta. Né? Aqui, ó, para matar a curiosidade do pessoal, tem a prancha da tansagem, que é uma planta altamente anti-inflamatória, ela já está na lista do SUS, e é uma planta que, por exemplo, as freiras entregam aqui em Pelotas na Santa Casa como prevenção de alguma enfermidade que é anti-inflamatória, que é anti-inflamatória meio que pelo corpo todo, né, sistêmico. E aí essa é a estrutura do livro, né, uma introdução grande falando sobre histórias do campo, evolução do homem no planeta Terra, condições de saúde boas para o teu corpo, manter preparo físico, algumas dicas de alimentação, aonde procurar esses alimentos mais fáceis, né, para estar levando na mochila, saudáveis. Uma parte técnica mostrando como que são as plantas medicinais, como usar. E o final do livro são as fichas, né, de 20 e as ilustrações. 20 ilustrações e mais 12 ilustrações mostrando tipo de folhas, plantas que a gente não pode confundir aqui, que são semelhantes entre si, que uma é medicinal e a outra não se sabe. Imagem das trilhas do horto, dos ambientes. E o livro está nessa estrutura, cara. Temos agora um material para a gente trabalhar como um livro aqui da nossa região. Beleza, então só para a gente finalizar essa parte aqui, Thiago, quem quiser adquirir esse livro, como é que faz, por enquanto? Por enquanto a gente está na pré-venda, né? Então vocês podem entrar em contato com o Instagram do Thiago Chu. Vai estar na descrição aqui para vocês, galera. E não sei se dá para botar meu WhatsApp também. Também podemos deixar o WhatsApp do Thiago ali, né? Ou o e-mail, né? E a princípio agora nós estamos vendendo dessa maneira, que seria no contato direto com o autor, e também no Sebo Icari, aqui em Pelotas, que é a livraria que está fazendo o lançamento do livro, né? Que não é nem uma livraria, é um sebo, né? Vende material, livro já reutilizado. E é isso, pessoal. E sigam lá o Instagram do Thiago Floresta, tá? E a gente vai agora trabalhar as plantas medicinais e tomara que vocês façam muito proveito, cara. Tem 22 anos de pesquisa científica como cientista florestal aqui no livro, tá? Tem alguns exemplos aqui que são bem antigos, assim, da minha vida como cientista florestal. Tem fotos de 2006, 2007, foi umas fotos que eu reaproveitei para ilustrar o livro. E é isso aí, galera, vamos aproveitar, fazer nossas vivências do mato
fazer com que esse livro seja muito massa para vocês, aproveitarem as caminhadas, prevenção em saúde, tomar uma bebida agradável, não só quando a gente está enfermo, né? Sim. Mas também como um prazer de Uma tomar bebida um chá, quente no inverno. ou um chá gelado no verão. É Beleza. isso aí. Então tá, gurizada, é isso. Agora nós vamos sair com o Thiago aqui. Não sei se todos vão participar, né? Mas a gente vai mostrar algumas dessas plantas que estão no livro aqui. Vamos mostrar em loco para vocês. Beleza? Simbora pro mato. Olha só o que a gente encontrou aqui, cara. Encontrei uma das plantas que está no livro, cara, o guaco. Essa aqui, ó. Essa é uma planta trepadeira, né? Ela é bem jovem ainda, ela está crescendo, nem vale a pena coletar as folhas, ó. Mas essa aqui é o guaco, ó. Essa aqui é boa para o sistema respiratório, para fazer xarope com mel. E ela é uma das plantas que está no livro, cara. Tá aí, ó, começando a crescer no meio da mata de pinos ainda. Tem maracujazinho do mato, ó. Aqui, pessoal, uma planta que está no livro, a pitanga. Ela é uma planta muito comum aqui para nós. Essa aqui é umas folhas de sombra, e as folhas são um pouco maiores, ó. Tá aí, crescendo no mato. Essa aqui é boa para males do estômago. Fazer um chazinho para mal do estômago. Bom, pessoal, está chegando aqui no nosso objetivo da nossa trilha, que é a gente conhecer a planta que se chama cânfora. Ela foi uma das primeiras plantas que estimulou a escrita do livro, que motivou a buscar mais o conhecimento das plantas aqui do horto, para os nossos tratamentos de enfermidades e tal. E ela é uma árvore. É essa árvore aqui, ó. Aí ela. Essa é a cânfora. Agora eu vou pegar uma folhinha aqui para mostrar para vocês. Ó, essa aqui ela tá até meio suja com algumas limos e líquens, ó. Mas essa é a cânfora. A árvore, ela tem cheiro de mentol, né? Ela não é uma planta nativa. Ela foi plantada aqui no horto para uso humano, né? E ela tem, quando tu amassa assim, um cheirinho de mentol. De mentol não, de massageador muscular. Essa tá no livro também. Essa tá no livro. Tá, e agora a gente vai voltar lá e vai fazer um chá do guaco, é isso? Do guaco. Vamos voltar lá e fazer um chá do guaco ou da carqueja. A gente pode pegar uma carqueja ali também. Que cheirinho de canforada. É muito boa, canforeira. Ah, que massa. Legal, né? Então, pessoal, agora vamos ver como é que ficou o nosso chazinho aqui, ó. Aí quando a gente faz o chá, a gente tira as folhas, né? Depois de mais aproximadamente uns 10 minutos, tá?